Imagine uma nuvem vasta e fria no espaço, uma extensão aparentemente infinita de escuridão e mistério, onde a luz das estrelas distantes mal consegue penetrar. Essa nuvem, conhecida como nebulosa solar, era composta principalmente de gás e poeira. Esses componentes, embora pareçam insignificantes, são os blocos de construção de mundos inteiros. Esses ingredientes cósmicos, remanescentes de estrelas antigas, flutuavam em um balé lento e silencioso. Cada partícula de poeira e cada molécula de gás desempenhavam um papel crucial nesse espetáculo cósmico. A nebulosa solar era imensa, abrangendo anos-luz de diâmetro. Sua vastidão era quase inimaginável, uma tapeçaria cósmica que se estendia por distâncias incompreensíveis. Era um caldeirão de elementos, incluindo hidrogênio, hélio e traços de elementos mais pesados. Esses elementos, forjados no coração de estrelas moribundas, estavam prontos para dar origem a novas formas de vida. Dentro dessa vastidão fria e escura, as sementes do nosso sistema solar estavam prestes a germinar. Pequenos grãos de poeira e gás começavam a se aglomerar, atraídos pela força da gravidade. Essa nuvem permaneceu adormecida por eras. Durante esse tempo, ela acumulou lentamente material, esperando o momento certo para despertar. No entanto, o equilíbrio era delicado. Qualquer pequena perturbação poderia desencadear uma reação em cadeia, alterando o destino da nebulosa. Qualquer perturbação, como a onda de choque de uma supernova próxima, poderia desencadear uma cadeia de eventos extraordinários. A explosão de uma estrela próxima poderia enviar ondas de energia através da nebulosa. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma supernova explodiu nas proximidades, enviando uma onda de choque que atravessou a nebulosa. A nebulosa, antes tranquila, foi perturbada. A energia da supernova agitou o gás e a poeira, iniciando um processo de colapso. A gravidade começou a agir. As partículas de gás e poeira começaram a se atrair mutuamente, formando aglomerados cada vez maiores. A nuvem começou a se contrair sob seu próprio peso. Esse colapso marcou o início da formação do nosso sistema solar, um processo que levaria milhões de anos para se completar. À medida que a nebulosa solar colapsava, a gravidade atraía cada vez mais matéria para o centro. A nuvem começou a girar mais rápido, como um peão ganhando velocidade. Esse movimento acelerado achatou a nuvem em um disco giratório, semelhante a um disco de vinil gigante. No centro desse disco, a temperatura e a pressão aumentaram dramaticamente. Os átomos de hidrogênio, antes dispersos, começaram a colidir com uma força incrível. Essas colisões eram tão intensas que os átomos se fundiam, liberando enormes quantidades de energia, como um reator nuclear gigantesco. Esse processo, conhecido como fusão nuclear, marcou o nascimento do Sol. Nossa estrela recém-nascida brilhou intensamente, iluminando os remanescentes da nebulosa solar. O Sol, uma fornalha nuclear no coração do nosso sistema solar, tinha se acendido. Enquanto o Sol brilhava no centro do disco, sua luz intensa iluminava a vasta extensão de poeira e gás ao seu redor, criando um espetáculo cósmico de luz e sombra. Os restos da nebulosa solar giravam ao seu redor como uma dança cósmica de partículas, cada uma seguindo sua própria trajetória, mas todas influenciadas pela gravidade do Sol. Esse disco composto de gás e poeira não era homogêneo. Havia variações na densidade, com algumas áreas sendo mais densas e outras mais rarefeitas, criando um mosaico complexo de matéria. Ele continha regiões mais densas, onde a matéria se acumulava, como em um bolo de fubá com grumos. Essas áreas densas eram os primeiros sinais de que algo maior estava por vir. Nesses bolsões de maior densidade, a gravidade começou a desempenhar um papel crucial na formação dos planetas. A força gravitacional puxava mais e mais matéria para essas regiões, aumentando ainda mais sua densidade.
As partículas de poeira, atraídas pela força gravitacional, colidiam e se uniam, como gotas de água se juntando em uma poça. Cada colisão era um passo em direção à formação de corpos maiores. Imagine um jogo de bilhar cósmico, onde cada colisão resultava em partículas maiores. Essas colisões não eram apenas aleatórias, mas parte de um processo ordenado de crescimento. Essas partículas, por sua vez, atraíam mais poeira e gás, crescendo lentamente em tamanho e massa. Com o tempo, essas pequenas partículas se transformariam em planetesimais, os blocos de construção dos planetas. O disco protoplanetário, antes um caos de poeira e gás, estava começando a se organizar. As forças da natureza estavam trabalhando juntas para transformar esse caos em um sistema solar ordenado, onde planetas, luas e outros corpos celestes começariam a tomar forma. Com o passar do tempo, as partículas de poeira no disco protoplanetário se agruparam em objetos maiores, chamados planetesimais. Esses planetesimais, com alguns quilômetros de diâmetro, representavam os tijolos da construção dos planetas, como se fossem os primeiros tijolos de uma casa. A gravidade era a força motriz por trás desse processo de acreção, atraindo e agregando matéria. Os planetesimais se moviam ao redor do Sol em órbitas caóticas, colidindo uns com os outros, como carros de bate-bate em um parque de diversões. Algumas colisões eram catastróficas, resultando na fragmentação dos planetesimais. Outras, no entanto, eram mais suaves, permitindo que os planetesimais se fundissem, aumentando ainda mais seu tamanho. A competição era acirrada, com os planetesimais maiores atraindo mais matéria e crescendo a um ritmo acelerado. À medida que os planetesimais cresciam, suas forças gravitacionais aumentavam, atraindo mais matéria e acelerando seu crescimento, como uma bola de neve rolando ladeira abaixo. Esses pequenos corpos celestes, inicialmente apenas grãos de poeira e rocha, começaram a se aglomerar devido à força da gravidade. Cada colisão e fusão adicionava mais massa, aumentando ainda mais a atração gravitacional. Esse processo de crescimento era exponencial, com cada novo acréscimo de matéria tornando o protoplaneta ainda mais capaz de atrair mais material do disco protoplanetário ao seu redor. O disco protoplanetário, antes povoado por inúmeros planetesimais, começou a se tornar dominado por um número menor de objetos massivos. Esses objetos maiores, agora protoplanetas, começaram a ditar a dinâmica do sistema. A competição por matéria se intensificou e os protoplanetas maiores começaram a limpar suas órbitas, absorvendo ou ejetando planetesimais menores. Esse processo de limpeza orbital era crucial para a formação de um sistema solar estável, onde os corpos celestes maiores podiam seguir suas órbitas sem interrupções frequentes. Esses protoplanetas, como eram chamados, continuaram a colidir e se fundir, limpando suas órbitas e moldando o sistema solar primitivo. Cada colisão era um evento cataclísmico, liberando enormes quantidades de energia e calor. Essas fusões não apenas aumentavam a massa dos protoplanetas, mas também ajudavam a definir suas características físicas e químicas. Através de repetidas colisões e fusões, os protoplanetas começaram a adquirir formas mais esféricas e a desenvolver núcleos diferenciados, com materiais mais pesados afundando para o centro. A Terra, em formação, ainda um protoplaneta em meio a um mar de escombros, passava por um período de intenso bombardeio, como se estivesse em meio a um jogo de queimada cósmica. Durante esse período, conhecido como o bombardeio intenso tardio, a jovem Terra foi atingida por inúmeros asteroides e cometas. Esses impactos não apenas adicionaram massa ao planeta, mas também trouxeram elementos voláteis, como água e gases, que seriam essenciais para o desenvolvimento da atmosfera e dos oceanos. Esse bombardeio incessante também ajudou a aquecer a superfície da Terra,
mantendo-a em um estado semifundido. Colisões com planetesimais e outros protoplanetas liberavam quantidades colossais de energia, aquecendo a jovem Terra e moldando sua superfície. Cada impacto criava crateras, montanhas e vales, esculpindo a paisagem do planeta em formação. A energia liberada por essas colisões era suficiente para derreter rochas e criar vastos mares de magma. Esse calor interno, combinado com a radioatividade natural dos elementos pesados, manteve o interior da Terra em um estado líquido por milhões de anos, permitindo a formação de um núcleo metálico e um manto rochoso. A formação planetária era um processo violento e caótico, mas essencial para a criação do nosso planeta. Sem essas colisões e fusões, a Terra não teria adquirido a massa e a composição necessárias para sustentar a vida. Esse período tumultuado da história do Sistema Solar foi crucial para estabelecer as bases de um planeta habitável. Através de um balete cósmico de destruição e criação, os protoplanetas se transformaram nos mundos que conhecemos hoje, cada um com sua própria história de formação e evolução.